Bom dia, bom dia. O pessoal está voltando. Enquanto o pessoal não volta, vamos conversar um pouquinho. Vocês que estão aí atrás, se quiserem sentar mais na frente, que eu não trouxe meu óculos, não estou enxergando a cara de vocês. Se quiserem falar, assim, sacode, levanta, tá? Porque eu não estou enxergando muito bem, não. Não é porque, não é por nada, não. É cega mesmo a pessoa, tá? E aí, tava com saudade de vocês, gente. Vocês acreditam que a última palestra minha eu cheguei aqui e o Nelson estava aqui? Alguém me viu? Cheguei e estava o Nelson. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele, você não está viajando? Eu falei, então, é só à noite. Aí ele ficou me olhando, eu fiquei olhando para a cadeira. Eu falei, você preparou a aula? Ele, preparei. Eu falei, então vai dar aula que eu vou em casa fazer mala, arrumar coisa. Não teve jeito. Não pude ficar com vocês, fiquei com saudade. Aí a Denise, sabe a tia D? Tia D é fofa. Me deu de presente um tema, que é esse daí. Que era um tema que a princípio não ia ser tratado. Por conta do calendário, eles tiveram que retirar um tema do programa e tinham retirado esse capítulo. Alguém conhece esse capítulo? Ninguém conhece esse capítulo? Que coisa triste, gente. Capítulo tão importante, é sério. A gente pula mesmo isso até na vida, viu? É inconsciente mesmo, assim, não sei. É um capítulo pequenininho, tem só cinco itens, 3 folhas. Ninguém conhece? E como é que eu vou falar do negócio se ninguém conhece? Como é que vai ser isso? Eu vou ler, porque a gente vai falar muito, eu falo pouco, vocês sabem, né? Então, já vou começar, eu vou ler o item 2, tá? Do capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, que trata da indissolubilidade do casamento e do divórcio, que são os 2 temas que são tratados nesses 5 itens. Item 2. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em data época, é adultério noutro, em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único e legítimo. Noutros, é necessário, além deste, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Depois eu convido vocês a lerem, tá? É pequenininho, ó. Começa aqui, ó, pequenininho, tá? Vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, pedindo a Joana que esteja conosco, tocando os nossos corações e mentes. Senhora veneranda, permita que possamos melhor compreender os estudos da manhã de hoje. Assim pedimos, livra-nos da culpa que nos acompanha, envolve-nos teu amor para que possamos ser benevolentes conosco em primeiro lugar e compreender, refletindo sobre nossas questões, à luz do Evangelho. Envolve-nos com teu amor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, por que eu falei que a tia D me deu de presente esse capítulo? Porque poucos são os que gostam de falar disso. Porque o tema é assim espinhoso, né? Assim, no caso, quando eu faço uma pergunta, assim, eu espero que vocês participem mesmo, tá? E não é só assim, tá todo mundo assim, ó. Vocês podem, tipo assim, não, tá? Para dar, assim, um apoio, tudo bem? Porque fala do quê isso, basicamente?
Separações, casamento. Fala da gente, né? Aqui é um curso de casais, não, de pais, gente. De pais. Nem todo mundo aqui é casal. Tem avô, tem pai separado, mãe separada. Tem pais que nem se casam, mas têm crianças. Tem filhos gerados por dois seres, um homem e uma mulher. Tem filhos adotados. Eu não sei como é que é o perfil, mas a gente sabe que existem diferentes tipos de relacionamentos. Mesmo dentro de um casamento, existem diferentes relacionamentos dentro desse casamento. Porque cada um de nós, enquanto casal, ocupa funções diferentes em determinados momentos. Quando eu me casei, a avó do meu marido, que era uma mulher muito sábia, estranha, né? Médium é sempre estranho. Ela falava assim para mim: minha filha, a mulher tem que ser tudo no casamento. Ela tem que ser amiga, ela tem que ser amante, ela tem que ser dona de casa. Ela, entendeu? Eu falei: aham, não vai rolar não. Acho que não vai dar não. Isso aí não cabeu aqui, não cabeu, entendeu? Não cabeu aqui. Por que ela falava isso? Porque era uma senhora que já desencarnou há 20 anos, sei lá. E a concepção de casamento dela e o que ela teve de experiência é um casamento de uma época que fala do que a gente acabou de ler no Evangelho. Né? Se há 20 anos atrás, estou indo perto, só vocês pensarem nos casamentos dos seus pais, nos casamentos dos seus avós e naquilo que a gente vê na história como casamento, tudo bem? 20 anos está perto. Se há 20 anos atrás ela acreditava mesmo que o casamento dependia só da mulher e que a mulher tinha que fazer tudo pelo casamento, ela corroborava essa fala dela com uma questão que é cultural. Tudo bem? E aí a gente já conversou um pouco, e alguns de vocês que estiveram aqui lembram, quando eu falei que quando você junta duas famílias em uma só, você vem com as suas questões familiares, o outro vem com as questões familiares dele, certo? E aí vocês têm que chegar num comum acordo para dar certo, para funcionar minimamente. O que a gente de fato não faz. Né? Um faz de um jeito, o outro faz do outro, e aquilo vai, de alguma forma, funcionando. Funciona, gente? Foi uma pergunta. Foi uma pergunta. É mais fácil ou mais trabalhoso? Mas sentar para conversar também não dá trabalho? Aí, quando entra o terceiro elemento no casamento, o terceiro elemento dá ruim. Muitos casamentos não sobrevivem a um terceiro elemento. Quem é o terceiro elemento do casamento? Não, gente, o primeiro e terceiro elemento não é o filho. O primeiro e terceiro elemento é a sua mãe. Presente ou não, viva ou não, ela reflete diretamente no seu casamento. A gente pensa logo no filho, né? Né. Nós temos como exemplo, nós todos temos um cuidador. E aí, quando eu falo mãe, pensem em um cuidador que entrou nesse papel da mãe, tudo bem? Esse cuidador que está no papel da mãe é exemplo. E aí a gente repete. Aí você vai dar bronca no marido, ou vai dar bronca em você mesmo, e você se vê falando aquilo que você escutava o seu cuidador falar. E pensa. Você pensa. Eventualmente você verbaliza, né? Você fala, nossa, não, né, gente? Por que eu estou fazendo isso? Porque é inconsciente, é um aprendizado. E a partir disso, precisa haver uma reflexão. Se você quer continuar, perpetuar com esse padrão que você tem dentro de você, ou se você quer modificar e evoluir. Porque às vezes esse padrão não é um padrão ruim, cabe. Eventualmente ele causa dor. Porque a sua mãe tinha essa relação, ou o seu cuidador tinha essa relação com uma outra pessoa, que não é a pessoa com a qual você se relaciona. Momentos históricos e culturais diferentes. Complexo. Mas é fácil se houver diálogo. Eu trouxe para a gente
pensar, um relacionamento em vermelho, né? Os diferentes tipos de relacionamento. Tá? Sempre que eu falar aqui de marido e mulher, pensem nas funções do casal. Porque independente do gênero que você está ocupando, existe a função materna e paterna em casamentos homoafetivos ou em relações homoafetivas, tudo bem? E na relação homoafetiva, assim como na relação de homens e mulheres, casal homem e mulher, existem as interações psíquicas masculinas e femininas que fazem com que esse casal cresça. Tudo bem? Dúvidas? Observações? Isso aqui a gente ficaria falando assim umas 3 semanas só sobre isso. Só trouxe para pontuar. Qual é a diferença de relacionamento matrimonial para relacionamento conjugal? Tem diferença? Adorei, vocês são ótimos. Pensei a mesma coisa. Quando eu li essa frase aqui, num relacionamento conjugal, mesmo sem o vínculo matrimonial, porém responsável, une duas pessoas em uma, sem retirar os valores individuais de cada qual. Quem aqui é casado? Casado. Foi lá, assinou, bonitinho. Quem foi? Quem não é casado? Casado. Quem é casado? Todo mundo. Entenderam a diferença? Existe dentro da sociedade algo que tem que legitimar o casamento. Tanto que nosso país criou lá a união estável, né? Porque tem pessoas que se unem e ficam anos juntos e não vão lá assinar o tal do papel, né? Porque aquele tal do papel talvez não tenha uma importância, né? O matrimônio não seja tão importante porque já há um casamento conjugal. Essa é a diferença. Por que eu pontuei essa diferença? Porque no Evangelho, o primeiro item é indissolubilidade do casamento matrimonial. Deveria ter esse diferente. À época de Jesus, isso não existia. Como funcionava o casamento à época de Jesus? Os casamentos eram, em grande maioria, arranjados por interesses egóicos das famílias, independente da classe social que você está. Os casamentos eram organizados pensando num contexto maior do que simplesmente a união de duas pessoas. Então, você se casava para benefício de outros, que não você. E tinha uma peculiaridade. A mulher, naquela época, era a mulher com a função social de cuidar, de servir e de ser subserviente. Não tinha função social nenhuma, zero à esquerda. Tudo bem? Esse era o contexto ao qual Jesus falou. Se você, gente, mulheres, se vocês queimassem o arroz, seu homem, que era o seu dono, poderia dispensá-la, porque você queimou o arroz. Pensa você, queimando o arroz, e ele falou, vai embora, não quero mais você aqui. Não fa... Ótima solução, não faz o arroz que não tem perigo. Mas essa era a realidade. O homem tinha esse poder, de poder dispensar a qualquer momento a sua mulher. E essa mulher que era dispensada, ela não era bem vista. A sociedade não aceitava, porque era rejeitada. Porque queimou o arroz, já pensou? Por isso que a gente fala muito daquela passagem que Jesus é convidado a dar um testemunho lá sobre a mulher, né? E aí no livro Boa Nova, vocês conhecem o livro Boa Nova? Recomendo, leitura de final de ano, leiam Boa Nova, é maravilhoso. São as parábolas e as passagens do Evangelho narrados. Você lê e a impressão é que tem alguém contando para você, porque vai até a cena. E lá no Boa Nova,
conta-se que Jesus, quando foi convidado, né, a falar, e o senhor? E a mulher aí que foi a adúltera, como é que é? Aí disse que ele parou, deu uma olhada, começou a escrever no chão assim, hipócritas, corruptos. E foi escrevendo algumas palavrinhas. Os mais velhos que já olharam, ó, foram embora. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o ensinamento. Então, o Boa Nova ele dá uma contextualizada que é fantástica para você melhor entender isso daqui. E essa contextualização que eu quero trazer para vocês. Que o matrimônio ele é orientado por uma lei que é humana. Somente humana. E que a gente vem notando diferentes maneiras de lidar com esse matrimônio. Né? Na união estável, você adquire esses direitos legais, né? Mas você só faz uso dele efetivamente quando você vai o quê? Separar. Ih, vamos separar, vamos ter que fazer união estável, e corre, faz união estável, faz não sei o quê, para você legalmente regularizar, porque se você não fizer isso, você não consegue fazer divisão de bens, enfim, a tal da guarda da criança, essas coisas. Qual que é o problema disso? O problema está que Jesus, quando fala isso, e aí Kardec pega essa passagem e vem elaborando em cima, fala que não tem problema nenhum em se separar. Só que como é que é dentro da nossa cabeça? Vai dar ruim. A separação, principalmente por questões culturais, é mais difícil para a mulher do que para o homem. Até ela acha isso, até ela tem certeza disso. Viu? Vocês concordam ou não? Estou falando alguma besteira? Por mais que a gente tenha evoluído nessa reflexão, por mais que nós tenhamos mais experiência, porque hoje é muito mais comum, né, a separação, aliás, comum demais, deveria ser menos. E eu vou contextualizar também, tá? Porque eu não estou fazendo assim, todo mundo deve separar, não é isso. Mas por que se uniu? Eu tenho uma amiga que tinha um namoro confuso, tá, vou casar. Eu falei, em casa não, boba. Vai morar junto. Mora junto primeiro, vai lá, junta lá os paninhos, cachorro, fica tudo certo, fica lá. Não, vamos casar lá no Copacabana Palace. Eu falei, aonde? Copacabana Palace, que tem que ser um evento, vou comprar o vestido, não sei o que começa, né? Espírita ela. Evoluiu para um negócio que eu fiquei olhando, eu falei, vai durar o quê? Uns 4 meses. Eu ainda fui, durou 3 o casamento. Por quê? Agora é uma pergunta mesmo. Por que vocês acham que a minha amiga se separou? Adoro. Vocês vão chorar? Vai ver? Quem bota a cara aí para falar? Porque ela estava pensando no evento e não efetivamente. Gente, nós somos criadas assistindo as princesas da Disney. A gente precisa de um príncipe encantado. Por contrapartida, os meninos precisam ser super-heróis. E a gente cresce com esses dados inconscientes que nos constituem. Aí chega na idade de casar, porque ela ainda existe, a idade de casar ainda existe, né? Você precisa se unir. A gente precisa repensar isso. Está na hora da gente repensar, principalmente porque nós, os nossos filhos, estão encarando uma realidade diferente, né? Como é que é a realidade dos nossos filhos? Olha a realidade dos nossos filhos. Ninguém está isento, não. E aí a gente tem que pensar essa realidade de uma forma diferente. Fala. Essa semana, no consultório. Semana, lá no meu consultório, foi uma paciente de 25 anos. Ela está se tratando de depressão, porque ela terminou um relacionamento de 3 anos, onde ela ia casar.
E eu falei assim, poxa, mas por que você está triste? Não estava dando certo, é melhor, você vai ter uma segunda chance, né, para encontrar uma pessoa legal. Ela, mas eu já estou passando da idade de casar. Pô, de 25 anos. 25 anos. Falei, menina, mas eu tenho 43 e não casei ainda, olha só que coisa. É isso. Casei, né, mas não casei. Casei. Adoro. Casei, mas não casei, eu adoro. A gente pouco reflexiona sobre isso porque nós estamos muito confortáveis. A gente só é convidado a reflexionar sobre isso quando a gente passa por uma situação em que a gente vislumbra a possibilidade de ter que se separar numa relação. Fala. Oi, eu acho que a gente está muito preso ainda a esses conceitos e assim, vou ter filhos, né? Para ter filho tem que estar casado, né? Não dá para ter filho sem casar com uma pessoa. A gente ainda está muito preso a tudo, a aceitar a relação homoafetiva. Então, o complicado é isso, a gente está preso a esses padrões culturais, então, né? E esses padrões culturais são assim, olha, o homem tem que estar trabalhando e a mulher trabalha ou não. Mas aí, quando casa, a responsabilidade dos filhos é de quem? Vocês ficaram com medo ou não concordam? Estou falando culturalmente, não estou falando o que a gente faz. É da mulher, né? Aí você vê hoje homens que não trabalham e ficam em casa e as mulheres que sustentam. Ou mulheres que ganham mais que homens. Aí sabe aquele negócio que eu falei do príncipe e do super-herói? Aí você fica num conflito danado. Porque como assim? Então, lembra do que eu falei? Que você vem com a sua cultura e o teu marido vem com a dele e vocês têm que juntos conversar. É a base da relação, do casamento ou não. Tudo bem? Porque a gente fica preso. Por isso que eu falei que o terceiro elemento na relação era quem? Porque a gente tem idade para casar, a gente tem. Isso a gente traz da onde? Da nossa cabeça da onde? Do nosso contexto familiar. Que não pode até ser não dito, verbalizado efetivamente, mas as piadinhas das tias, os comentários da mãe, né, o olhar do pai, contextualizam você ali numa realidade que você precisa se, né? Fala. Sobre a questão que, assim, o homem, né, hoje já mudou um pouco essa cultura, né? O homem mudou. Participa mais e o homem que não participa também, muitas vezes a separação ocorre justamente por isso, do homem não participar das responsabilidades do casamento. Apesar que tem muito homem, né, que é criado ainda hoje somente para prover, não para educar, né, não para participar. Então, eu tenho até a experiência de um amigo que ele estava tendo dificuldades no relacionamento, né, porque o trabalho exigia muita viagem dele e ele não podia participar da criação do filho ou das responsabilidades de casa. E aí, o que acontece, gente? Vamos abrir um parênteses? O fato do homem ser criado para ser provedor e a mulher é criada para ser a princesa que vai atender, pode funcionar para muitas pessoas. Não tem problema nenhum com isso. Se o casal se une e eles, juntos, resolvem e aceitam essa relação deste modo, é um funcionamento para eles. Pode não ser para mim, pode não ser para você, pode não ser para você, mas para eles funciona. Tudo bem. Tudo bem. Entenderam qual que é o problema? O problema está aí. Quando você tem pessoas que pensam diferente e não se regulam. E aí, por momentos, passam por situações onde a afetividade diminui um pouquinho, porque acontece, porque nós somos seres humanos, e não somos estáveis. A afetividade diminui um pouquinho, o que você faz? Não quero mais você. Você está me dando trabalho, não quero. Ou então a afetividade diminui e você fala assim, não, eu preciso ficar com esse homem, preciso ficar com essa mulher, porque eu não posso me separar. O que os outros vão pensar de mim? Casei no Copacabana Palace. O que minha mãe vai falar? O que meu pai vai falar? O que a vizinha vai falar? É assim. E isso tudo cai na mesma questão que a gente vem falando todas as vezes que eu falo aqui. Na questão da gente não se conhecer, da gente não saber os nossos limites, os nossos objetivos e os nossos maiores desafios.
Somente através da relação é que isso vai vir à tona. Então, assim, o casamento ele é fundamental, não o matrimonial, mas o conjugal, onde há uma união de dois seres que buscam juntos um crescimento. E isso, gente, já pressupõe dor. Raramente, ou melhor, nunca, um casamento evolui a um relacionamento individual de forma serena e sem crises. Não há conscientização sem dor. Esse é o processo da individuação. Este outro ao qual você está unido nessa vida se afinizou a você por simpatia. Aquela criatura que você detesta hoje passou o momento, porque assim, a evolução é simples, né? E a natureza é sábia. A gente se une primeiramente por interesse. A gente olha aquela pessoa e fala, um gato, uma gata, bonita. Vem o interesse sexual, vocês se apaixonam. No apaixonamento, você esquece, você não vê nada, não vê nenhum defeito. Tudo é lindo, não é? Ele ronca, mas não atrapalha não. Ai, tão lindo. Ai, que bonitinho, tá babando. Ai, que bonitinho, tá descansando. É assim, é ridículo. Deu assim, comeu um pacote de sal junto. Não é assim que os antigos falam? Come um pacote de sal junto. Gente, o dia a dia é difícil para todo mundo. A inconstância das nossas manifestações egóicas junta duas pessoas. Se não houver ali um mínimo de entendimento e aceitação, vai ter problema. Vai ter problema. As pessoas mudam dentro desse casamento, graças a Deus. E aí você começa a olhar para aquele outro que já não atinge, não são mais as suas expectativas, né? E aí eu acho que há um rompimento nisso também. Sabe qual é o problema? Falta companheirismo. Porque é natural que um vai evoluir mais que o outro. Vocês estão achando que vocês vão evoluir juntos? Igual? Não. Um pode evoluir mais em alguns aspectos, o outro mais em outros, mas igual? E não só por conta da relação, porque vocês vão amadurecer. Lembra de vocês quando vocês se casaram? Lembra de vocês aos 18 anos? É a mesma pessoa que você é hoje? Não é, cara. O outro também não vai ser. Por isso que é importante essa comunhão e o companheirismo. Entendeu? Quando entra o terceiro elemento, que é o primeiro filho, aí, gente, se não tiver um mínimo de estabilidade, quando chega de surpresa, então, é desesperador. Mas quando entra um outro, que aí mesmo é um ser físico, que vai te dar inúmeras e infinitas possibilidades de exercitar o seu amor verdadeiro, se não tiver companheirismo, e aí você tem que respeitar e aproveitar o melhor do outro, que por afinidade, pela lei de ação e reação, veio para te auxiliar. Então, naturalmente, o que você tem de falho, aquele vai te ajudar, e o que ele tem de falho, você ajuda. É assim. Só que a gente olha para o outro e a gente vê só o quê? Os defeitos. Porque nós, seres humanos, agimos assim. Não é só com o nosso parceiro de vida. Agimos assim para com o mundo. Tudo bem? Fala você, depois tem uma pessoa aqui na frente querendo falar. Até sobre essa questão das mudanças, né, e da evolução, como você falou, a gente tem aquela expectativa, né? Eu me casei, o meu relacionamento começou por algumas afinidades, mas nem todas as qualidades da pessoa me agradam. Uhum. Né? Então eu tento mudar essa pessoa para que ela se torne agradável a mim. Aí depois você vira, por que você mudou tanto? E essa mudança, se não for... O que acontece, né? Sabe aquela história de você olhar e falar assim, nossa, quem é essa pessoa com a qual eu me casei? Né? Você que está de fora, que não está na relação, você observa como funciona, né? Então, se for parente, eu adoro falar de parente. Parente é ótimo. Assim. A prima casou. Uma lady. Eu sentei para almoçar e fiquei olhando. Eu falei, o que aconteceu com ela, gente? Uma lady. Sentava assim de ladinho.
bom dia. Pegava o talher. Eu olhando, falei, gente, outro dia parecia uma vaca comendo. Bom dia! Pega aquele pão. Cortando pão. Falei, não vai dar certo isso não. Aí eu falei, escuta, mas você faz isso é porque ele está aqui? Claro, não posso assustá-lo. Não deu certo. Não deu certo o casamento. Você já olha e fala assim, isso, se não houver um entrosamento maior, não vai funcionar. Né? Então, assim, vou falar uma bobagem. Posso falar uma bobagem? Posso? Vocês vão me perdoar? Está passando na televisão, vocês também vão me perdoar na televisão. Também coisa de família. Né? Não aconteceu comigo. Foi com um amigo. Um amigo meu muito próximo. Nós, quando a gente vai ao banheiro, é fisiológico. Os médicos de plantão, quando a gente vai ao banheiro, a gente libera o xixi, naturalmente a gente relaxa toda a região. Eventualmente vaza um gásinho. Né? É natural, faz parte da fisiologia. Assim como o chulé, né? Assim como o ronco, de ambas as partes, são coisas da fisiologia do corpo. E a gente casa achando que a pessoa nunca vai soltar um pum do nosso lado. A primeira vez que a pessoa solta um pum do seu lado, ou você solta. A gente não consegue aceitar com naturalidade o nosso corpo na relação. Que é uma coisa simples que a gente está vendo, a gente, né? Imagina nossas construções mentais. Quando o outro faz um negócio assim, aí você, nossa, tá louco. Ao invés de você ir lá e falar, vem cá, o que está acontecendo? Você já, não quero nem ver. Porque é natural. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Não sei se vocês conseguem visualizar isso, porque é tão distante da nossa vida, né? É bem distante. Mas é isso. São coisas que nós não refletimos. A gente só julga, sem se colocar na situação. Quem queria falar? Ela pediu para falar. Só tem um ditado antigo. Ela pediu para falar. Não. Não vou falar em nome dela, não. Tem uma expressão antiga que diz que o homem casa esperando que a mulher não mude. E a mulher casa esperando que o homem mude. Aí dá encrenca. Piada. Vocês sabem por que o homem engorda depois que ele casa? Vocês sabem? Porque ele chega em casa, olha para aquilo e olha para a geladeira. Fala, não vou comer isso não, vai para a geladeira. Péssimo, detesto, altamente, mas todo mundo ri. Não sei por quê, sei toca em algum lugar que a gente ri. Olha o que o livro dos Espíritos fala. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão aos mundos dos animais. O casamento, segundo os espíritos, faz parte do processo evolutivo. Qual o casamento? O conjugal. O matrimonial, ele ainda é necessário porque precisa ter um mínimo de organização por conta de questões práticas, né? Casa, compra um apartamento, divide, não divide, tem um filho, quem paga a escola, quem não paga, separa como é que é, não separa, morre. Se morreu um, como é que fica o dinheiro do outro? Isso tudo faz parte de uma prática que é necessária, social. Tudo bem? Mas o mais importante é essa união conjugal. É isso de estar junto. E principalmente, aí volto para a questão da culpa, que foi na minha prece eu pedi. Me livra da culpa, né? Porque quando a gente passa por uma situação em que a gente precisa se separar, porque existe essa situação, existe a situação, você precisa separar, porque assim, não dá mais. Chega um ponto da relação que a agressão é tamanha, que você vai angariar mais débitos do que benefícios naquela relação, né? Aí você se separa, vem para a casa espírita e pergunta lá no atendimento fraterno. Fiz tudo ao meu alcance. Estou numa briga litigiosa, aquelas coisas, você sabe como é que funciona? Então, você se ama, mas na hora da separação tem aquela dificuldade, né? Porque deixa chegar um ponto em que não há mais diálogo.
E aí, quando não há mais diálogo, há necessidade da lei para salvaguardar as partes, tudo bem? A gente precisa tentar não chegar nesse momento de não haver diálogo. Como espíritas, como seres que estamos aqui tentando nos conhecer e evoluir, precisamos entender que o casamento é necessário. Quando não dá mais, não tem problema separar. A culpa que a gente carrega, ela é atávica. Vocês sabem esse termo, atávico? Quem não conhece o termo? Atavismo é um termo que Joana de Ângeles usa muito e diz respeito às nossas tendências individuais, enquanto espíritos eternos, que trazemos de vidas e aprendizados passados. Então, qual é o contexto histórico que o nosso espírito viveu? Sociedade patriarcal, tudo bem? Todo mundo passou por ela, enquanto espírito. Onde o homem provê e a mulher serve. Isso está mudando recentemente, muito recentemente. Se a gente tem aí 300 vidas dentro desse modelo e pouco mais de, você muito gentil, pouco mais de 5 vidas, sendo muito gentil, num modelo onde a igualdade das funções está se modificando, aonde vai estar a sua tendência natural? Lá no que você viveu 300 vezes. É mais forte. O que é atávico é mais forte do que a gente experiencia. É algo que você racionaliza, você age, racionaliza e fala assim, nossa, por que eu fiz? Está errado. Não é legal, mas você faz, porque vem de dentro, vem do inconsciente. Tudo bem? Dúvidas sobre o atavismo? No casamento, a gente é influenciado por esse processo atávico. Além do cultural da família, existem as nossas questões atávicas, as nossas dificuldades. E para complexar mais ainda... Existe essa palavra? Vocês entenderam? Para ficar mais complicado, a gente vai se afinizar a um outro pela ação da lei divina de afinidade. Deu ruim na outra vida. Vai vir casado nessa. Por que a gente pede para isso? Por que isso acontece? Porque muitos de nós pedimos, né? Por quê? No caso, foi uma pergunta mesmo. Não vou responder, não. Aprendizado, evolução. Aí, quando você olha para aquela criatura que está do seu lado, aquela coisa fofa que está do seu lado, que você pensa, meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa que eu casei? O que aconteceu com você? Meu Deus, você quer falar, Cris? Fala. Não, eu, muitas vezes, assim, o relacionamento, a convivência do dia a dia, eu acho que, assim, a gente pode muitas vezes pensar, por que é difícil? Assim, não foi difícil com teu irmão? Perfeito. Não tinha uma convivência, não tinha um relacionamento? Quem viveu com o irmão ainda no quarto, no mesmo quarto? Entendeu? Assim, se o irmão que você nasceu, que você ficou ali junto, já era difícil, imagina uma pessoa que você que conheceu, vem de outra cultura, né? adulto, né? Então, assim, Já vem pronto. já é difícil. Se botar você e teu irmão hoje ainda no quarto, vocês vão se estapear em algum momento. Acontece. Acontece. Então, essa dinâmica de relacionamento, que o Cris colocou muito bem, é isso mesmo. Ela precisa ser pensada, mas não é por um ou por outro, gente. São por vocês. Aproveitem que vocês estão aqui enquanto casais, ou não, né? E... Está congelando, amiga? E aproveitem a oportunidade de estarem juntos. Não deu certo, aproveitem a oportunidade de não ter dado certo. Porque tem uma história da pessoa falar assim, fulano tem um dedo podre, não tem isso? Já casou 5 vezes. E a pessoa que casa 5 vezes fala que todos os relacionamentos foram péssimos. E coloca a responsabilidade... Casou 5 vezes. A responsabilidade está onde disso? Talvez seja na pessoa que não está conseguindo... Né? A pessoa vem no atendimento fraterno e fala assim,
fiz tudo. Vou falar de mulher, que mulher é mais dramática, né? Eu já atendi homens também. Mas mulher é mais dramática, dá um... Nada pessoal com vocês, meninas. Tudo bem? A mulher fala assim, fiz tudo, aquele canalha, não sei o quê, eu amei, eu isso, eu aquilo, ele me traiu. Blá, blá, blá. Na próxima vida eu não vou precisar vir junto, não, né? Eu falei, vai sim. Vai vir de novo. O casamento, a gente separa, né? Mãe e filho a gente separa. Mais difícil, né? Aí nasce aquela criatura que você olha assim, né? Aquela criatura que tem ciúmes. Desculpa, não é com você não, mas já apontei. Aquela criatura que tem ciúmes. Você não consegue entender a relação, a filha tem ciúme de você com o pai. Ah, não, Freud explica não, gente. Freud explica isso também. Mas é uma questão atávica. As relações familiares, elas se repetem. Uma hora você é pai, outra hora você é filho. Uma hora você é mulher, outra hora você é homem. Uma hora você é irmão, outra hora você é avô. Os espíritos, eles vão modificando as funções, mas eles vão mais ou menos juntos ao longo dos séculos. Às vezes, por uma encarnação, vocês não se encontram aqui, mas nós já nos relacionamos em família com certeza. Com certeza. Você se casou 5 vezes, as 5 pessoas com as quais você se casou, você tem relacionamentos anteriores em outras vidas. Porque pela lei de Deus, você se afiniza a essas pessoas. Por quê? Porque Deus é bondoso e te coloca a criatura necessária para o teu aprendizado. Não chegamos ainda num mundo de amor puro, onde vamos nos relacionar porque nos amamos verdadeiramente uns aos outros. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, aquele qual você escolheu conviver nessa vida é teu desafio. E o problema não é ele, você tem que voltar para você. Roda de amigo falando mal de mulher e roda de mulher falando mal de marido, quem nunca passou por isso? Porque ele, futebol. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. O que tem, qual é o problema? Exatamente isso. Eu tinha um grupo de amigas que elas se reuniam domingo à tarde, com as crianças pequenas, né, de escola, porque os maridos, eles fizeram um pacto. Eles iam juntos para o Maracanã. E elas ficavam sozinhas e abandonadas. Aí eu virava para o meu marido e falei, Flávio, você não vai também, não? Estou me sentindo assim, fora do contexto. Como é que eu vou sair com as minhas amigas para falar mal dos maridos agora, se você não vai? Porque é assim, é natural, né? Cara, o cara gosta de futebol, qual é o problema? Já casou com ele gostando de futebol? Ótimo, tem que aceitar. Casou com ele gostou depois, ele começou a gostar e tal? Ótimo, evolui junto. Evolui junto. Porque você deve gostar de alguma coisa também. Porra, vai naquele salão, virei sócio do Werner. Aqui, toda semana tem uma conta do Werner. O que está acontecendo lá? O que tem lá nesse Werner? Vou lá ver. Quem é o Werner? Não é assim? Tem que ir toda semana fazer a unha, não dá para fazer em casa, não? Essas questões bobas que todo mundo riu, porque todo mundo se identificou, futebol ou a unha no salão, ou sei lá o quê, né? Que a gente faz corriqueiramente, tem que ser compartilhadas, porque senão gera desgaste. A Joana fala isso em algum livro. A importância do namoro para experimentação. Porque as pessoas dão sinais o tempo todo. E a gente não está percebendo. Por que a gente não percebe? Porque a gente não quer perceber. Porque se a gente perceber, a gente vai embora, na hora. A sabedoria está... Observa, mas observa sempre... né? Na verdade, eu brinco que na relação matrimonial ou conjugal, porque... ainda hoje a gente tem a matrimonial, né?
Na nossa sociedade, então, aqui na Barra, a gente ainda tem a matrimonial. A gente não assume que é matrimonial, mas é. Porque é conveniente financeiramente se manter um casamento para não haver separação dos bens, porque senão você vai deixar de morar lá no seu apartamento. Aonde, gente? Aquele lugar bonito ali na praia. Aqueles apartamentos enormes. Golden Green. Você vai deixar de morar no Golden Green ou ter o carro do ano trocado todo, porque você vai separar, vai dividir. Né? Aí não vai dar mais para ir no Werner. Não vai dar mais para o marido fazer as viagens que ele queria. Aí você tem uma questão, e aí você mantém um casamento. Não sei se vocês conhecem assim. Conhecem? Assim? Assim? Conhecem, não? Eu conheço alguns. E aí... Não, e aí você finge assim, vive de forma miserável, um e outro. Por mais que a pessoa fale, não, tem lá o... Como é que é a expressão que eu escutei outro dia? Saídas sociais. Tem lá as saídas sociais, que eu demorei para entender no meio da conversa, o que era uma saída social. Né? A saída social é quando eles vão ter relações sexuais com outras pessoas para se satisfazer, mas voltam e um sabe das saídas sociais do outro, combinam, está tudo certo. Estranho. Porque Joana fala isso também. Ela fala isso nesse livro... Não. Despertar do Espírito. No livro Despertar do Espírito, ela fala isso. Que o que deve orientar o casamento sempre é o respeito. E o respeito na relação perpassa a combinação e o exemplo. Então, quando você tem uma relação que chega a esse nível, não é mais uma relação. Não tem mais aprendizado para o casal. E aí ela recomenda a separação. Pode separar então, gente? Foi uma pergunta. Pode separar então? É o objetivo do casamento, é a separação? Então a gente tem que tentar sempre o casal, porque um só remando vai ficar dando volta, tem que ser o casal, conseguir. Se está um só remando dando volta, o que a gente faz? Para de remar e desce do barco. Sabendo que, tem um lá atrás na frente, sabendo que existia um compromisso entre aquelas duas pessoas, isso vai ver se... E prestem atenção no que eu vou falar. Espera aí, segura, presta atenção. Quando você vem para um aprendizado, a gente tem a mania de achar que o meu aprendizado só pode ocorrer com aquela pessoa. Então, separei daquela pessoa, vou ter que voltar para aprender com aquela pessoa. Não. O que você poderia aprender com aquela pessoa, você pode aprender com qualquer outra. O aprendizado pode acontecer com qualquer outra. Mas na sua relação de espírito com a outra, existe alguma coisa que precisa ser ajustada. Vocês voltam juntos no outro momento para ajustar isso. Não é que você vai aprender, entendeu? Desassocia, despersonifica o aprendizado com aquela pessoa. O aprendizado ela acontece em qualquer relação, como o Cris bem falou. Tudo bem? Acontece que você, por uma lei de causa e efeito, precisa estar em comunhão com aquela criatura, em algum momento da sua vida de espírito, para que vocês consigam se relacionar sem problema. Tudo bem? Desistiu? Espera aí, desistiu? Não desiste, não. É que ela ia dar a vez para ela. Mas só voltando ao ponto da reunião dos amigos, né? Eu sou casado 2 vezes, né? E no meu primeiro casamento, um dos problemas era o quê? A minha ex-esposa, ela ficou assim horrorizada o dia que eu falei, olha, nós casamos, mas eu continuo tendo a minha vida, você a sua e nós a nossa. Né? A gente tem a vida conjugal, como você fala, né? Como você tem falado. Mas eu tenho os meus amigos, que foram antes do casamento, ela tem os amigos dela antes do casamento, perfeito. E a gente tem que tentar
Eventualmente, esses amigos conseguem se relacionar. Sim. Tá ótimo. É isso, tentar manter esse relacionamento. Assim, Porque você pode diminuir as atividades que você tinha de solteiro. O que você está falando nessa tua frase, né, que chocou a mulher? Eu não vou perder minha individualidade porque eu casei com você. Justamente. E a gente perde a individualidade muitas das vezes. A gente esquece quem a gente é, porque a gente veste a máscara do casal, do marido e da mulher. Né? E a gente cria um casamento fake porque a gente é fake naquela relação. Aí se separa, a pessoa fica sozinha. Cadê os amigos? Putz, não cultivei a amizade mais porque eu casei, ele não gostava da minha amiga. Continuem com as suas vidas nesse sentido. Não é um egoísmo. Isso não é egoísmo, é cuidar de você enquanto indivíduo. Você colocou aí Quem queria falar aqui? Muitas vezes as pessoas ficam, porque eu vou ter que dar satisfação porque eu casei no Copacabana Palace, como é que eu vou separar, porque eu não vou viver mais no Golden Green. Mas eu acho que o que pesa realmente são os filhos, né? Porque eu ainda estou falando, olha só, eu estou tentando tratar do casamento, né? Sem filho. Que aí complica, né? Porque como é que vai ficar a relação? Cada um numa casa, vai ver de vez em quando. E aí, né, eu acho até que, do que eu já vi entre amigos, né, acaba que a mulher usa muitos filhos para atingir, acabam usando os filhos um para atingir o outro, e aí que eu acho que é o mais complicado. Né? Os dois fazem dois, isso, de uma forma, assim, porque nós então, somos seres imaginativos. Né, acho que não é o dinheiro, não é a satisfação para a sociedade, acho que a preocupação vai muito mais no caso quando você tem filhos. Né? Na verdade, assim, eu escolhi não falar dos filhos, pensei só no casamento e na relação do casal, porque se a gente entra com a questão dos filhos, aí é o terceiro elemento brabo. E aí a culpa fica muito maior. A minha tia, ela sustentou um casamento 30 anos, apanhando do marido quase diariamente, sofrendo abuso sexual por causa dos filhos. Aí quando a filha fez 18 anos, num dia, no outro dia ela pegou as malas dela e foi embora de casa. Eu falei, não estou entendendo, não consegui entender. Na cabeça dela, a obrigação dela como mãe, dentro daquela realidade que ela acreditava, era até o filho atingir a maioridade. A filha mais nova fez 8 anos, ela foi embora. Eu podia ter feito isso muito antes. Porque é uma relação péssima. Chegou nesse momento de não falar mais. E aí, assim, qual é o exemplo que você está dando para essa criança? A gente vê a separação de um modo muito dramático, porque a gente tem como exemplo aquilo que a gente vê. Poucos de nós experiencia essa relação efetivamente de uma forma cristã. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser trabalhoso pra caramba. Porque implica numa série de coisas que se exacerbam. Porque não deu certo e você... São poucos os casamentos que eu vejo assim que acabam. O casamento acaba, né? E o casal consegue, de uma forma harmoniosa, se separar, dar conta dos filhos. Então, a gente prefere, tanto homens quanto mulheres, manter a aparência do casamento para não precisar lidar com os filhos. Aí a pessoa fica deprimida, a pessoa fica doente, a pessoa tem câncer. Então, sempre. Vocês escutaram o que ela falou? Na maioria das vezes, os filhos estão infelizes. Por quê, gente? A nossa energia diretamente influencia, eles sabem. A gente não precisa falar nada. Mas eles sabem. E eles também sabem quando estão sendo manipulados. Mas eles fazem um joguinho porque eles querem ser aceitos. Então, a gente ainda cria uma situação para os terceiros elementos da relação complicada. Mas aí é coisa para outras palestras. Fala. Espera aí, tem um microfone lá atrás. Porque aí eu não vou te escutar mesmo. Oi. Fala. Com relação ao que ela falou, a separação para o filho depende é pior para o marido, para o pai. E eu cansei de falar para o meu filho mais velho, de um ou outro casamento, olha só, eu sou ex-marido, não sou ex-pai. Cabe ao pai ou à mãe manter o equilíbrio na relação
com o filho. Perfeito. Dependendo da relação conjugal. Perfeito. E o colega falou mais cedo da parte de sair, amigos, coisa e tal. A palavra-chave também eu entendo que é o equilíbrio. Equilíbrio. Você não vai levar para um casamento, seja o primeiro, segundo, terceiro, 19º, hábitos de quando você era sozinho. Eu tinha uma prática esportiva que era mergulho. Eu, pelo menos uma vez por mês, eu fazia mergulho. Quando nós estávamos namorando, ela tentou fazer um batismo que ela não aguentou nem olhar para baixo com o equipamento. Tamo junto, amiga. Então, hoje é raro eu mergulhar. Agora, eu fiz tanto mergulho, eu preciso manter um hábito. Porque você, para mergulhar, faz o bate-volta aqui, eu tenho que ir para Anga, eu tenho que ir para... De repente, você precisa, não, né? Se precisar, não, mas tá tudo bem também, a questão do né? equilíbrio. Eu não sinto tanta falta. Eu dei esse exemplo, como também aquela turma de amigos, que a turma gosta de virar mesmo. Tudo tem sua época. Eu acho que essa garotada, vamos chamar entre aspas, quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Quer ter uma relação conjugal, quer ter filho e quer manter uma vida que não dá para manter. É questão de escolha e equilíbrio. Tá? Com certeza. O equilíbrio é a palavra-chave. Cadê o microfone? Fala. Bom, eu sou fotógrafa, né? Então eu acabo presenciando várias situações que eu fico assim um pouco chocada. Casamentos, ainda hoje, onde é dito claramente à mulher que ela tem a obrigação de servir o marido, sabe? E assim, foram vários casamentos onde eu já presenciei, porque é cultural, sabe? De uma determinada religião, entendeu? Onde a mulher tem que servir, onde a mulher tem que aturar, onde o cara pode tudo e a mulher tem que abaixar a cabeça. E isso é dito claramente durante a cerimônia, entendeu? Alguém aqui já fez curso de noivo para casar na Igreja Católica? Então. Sim, enfim, tem outras religiões também que fazem cursos isso. E cursos, né? E tem outra coisa também, né? Eu faço um ensaio gestante e eu tenho percebido, nesse ano, né, eu fiz 3 ensaios de crianças com 17 anos, onde a menina ficou grávida, aí o menino não assumiu a criança, assumiu a família, sabe? Ele teve a obrigação moral, né, diante dos pais dela e dos pais dele. Quantos anos ele? 17. Ele trabalha, ele Foram tem dinheiro 3 pra sustentar, casais, né, que eu atendi esse ano, tá? Onde a situação era semelhante. Uma menina tinha 16, a outra 17. As 2 outras 17 e somente um menino era maior, que tinha 18. Nenhum dos 3 trabalhavam, estavam completando o ensino médio. Então, quem é que vai bancar isso? Os avós. Tem um que foi morar na casa da família dela. Tem um outro que os pais alugaram um barraquinho na comunidade. E assim eles vão seguindo a vida por uma questão moral. Assim eles vão seguindo a vida. Exatamente. E assim, quando a gente 17 anos. Quando a gente chega na... Por isso que eu não queria tratar dos filhos. Porque, assim, nós estamos sujeitos a passar por isso. Como a gente vai... A gente não fica pensando nisso. Alguém fica pensando nisso? Ai, meu Deus, se minha filha engravidar com 15 anos, com 16 anos. Ai, meu Deus, se meu filho engravidar... Alguém fica pensando isso? Lógico. Claro. Mas eu sei que vocês ficam pensando solitariamente ou vocês compartilham isso com seus pares? Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Bullying. Você tem que falar com o teu filho sobre bullying. E aí isso tem que ser compartilhado pelo casal. Você tem que falar com o seu filho, sim, sobre sexo. Isso tem que ser compartilhado pelo casal. Não é falar assim, vai lá, filhão, toma aqui a camisinha. Como é que é o negócio? Segura as cabras que os bodes estão soltos. Não tem um negócio assim? Tem. Entendeu? Você tem que falar sim com a sua filha sobre camisinha, tem que falar sobre sexo, tem que falar, mas tem que ser em conjunto com o seu par. Eu já contei para vocês do choque que eu tive quando a minha filha me procurou. Já contei isso para vocês? Minha filha veio conversar comigo, mamãe, a gente está namorando e tal, a gente quer ter relação. E eu, quer o quê? Meu marido, muito bom você ter falado. Eu falei, o quê? E eu fiquei assim, o quê? Eu só ficava assim, o quê? Meu marido percebeu, né? E
a gente já tinha conversado sobre isso, e na minha fala eu estava super aberta. Na hora que aconteceu, deu ruim. Bugou, ficou, sua mãe vai com você. Aonde? Onde eu vou? Ficou assim. Mas o meu marido, como a gente já tinha conversado, ele conseguiu conduzir num outro momento, eu me refiz, né? Porque não é fácil, gente. A criança cresce. E aí, é importante, porque é muito, assim, a gente fala, a gente se choca, mas aquela família arrumou aquela situação, daquele jeito, e orientou da melhor forma que podia. E se a gente estivesse lá, talvez a gente não fizesse diferente, entendeu? A gente se choca, assim, que sirva de exemplo para as nossas reflexões, primeiro, para a gente evitar, porque uma criança de 17 anos ter filho não é fácil, para ninguém, nem para você como pai, nem para a criança, não é fácil, porque desorganiza um pouco uma ordem que deveria ser um pouco mais natural. Não é impeditivo, eu tive filho com 18 anos, sobrevivi. Sou casada há 22 anos, sobrevivi. Mesmo a avó falando que eu tinha que servir. A avó japonesa ainda falou assim, que bonitinho, vem aqui, Batian, ensina a fazer comida japonesa, que netinho gosta. Eu falei, vou sim, Batian, pode deixar, vou lá aprender. Que eu tinha que cozinhar para o netinho, que o netinho gosta de comida japonesa. Passei por tudo isso. Mas enquanto casal, era assim, aqui, não vai dar para cozinhar não, Batian falou lá, você vai junto. Porque a gente tinha uma outra relação, entendeu? Não é você ir para satisfazer a avó, porque não sei o quê, e deixar o teu marido fora disso. Teu filho nasce. Minha mãe vai ficar comigo. Nada disso. Teu marido fica com você. Foi a mãe estava lá na hora da concepção? Não, é o marido? Então, em conjunto. Ele não sabe trocar. Então, ensina. Ele não sabe isso. Ensina. Quem foi que falou que é conveniente? É conveniente, é mais fácil a gente ter alguém que já saiba do que a gente demandar ensinar. Vocês estão entendendo como funciona? E a gente repete esses padrões e a gente nem se apercebe. A gente não se percebe, a gente percebe. Que horas que acaba? Já acabou, gente. A gente vai repetindo, repetindo, não se apercebe. Espera aí que só tem mais uma pessoa lá atrás para falar. Só um minutinho, mistura aí. Cadê o outro microfone? Ela fala e ele fala e a gente acaba, tá, gente? Porque senão a Denise não chegou ali ainda para falar não. Ele estava primeiro? Então fala. Não, é para colocar mais para a área espírita. Eu sou quase tudo isso aí que você falou. Eu venho da família patriarcal, para você ter uma noção, meus avós casaram no século XIX, que eu sou temporão. Então, vivi longe do meu filho, do meu primeiro filho, tenho problemas de relacionamento com ele, todos no mesmo casamento. Casei 2 vezes, primeiro casamento não foi 3 meses, mas foi 11. Enfim, o que é que eu quero chegar? Nós vivemos hoje um momento muito difícil, que é o momento que se fala de transição da parte espiritual do planeta. Uhum. Então, eu ouço muito isso lá em casa, porque eu não pedi para o negócio de filho, não, pediu. Realmente foi o que você falou, as famílias, elas vêm junto, elas evoluem, às vezes entra um outro espírito que ele precisa estar ali, que é o problema, mas ele precisa estar ali para ele crescer também, até moralmente, e isso a gente sente, isso é muito presente. Eu ajudo também em casa, enfim, vindo de uma estrutura que é patriarcal, mas ajudo por uma série de coisas, minha esposa também trabalha, não sei o que lá, a vida hoje em dia é mais difícil. Uhum. Mas a família, a gente diz, filho não prende. Não, porque eu não quero me separar nem nada não é isso não, mas a gente tem que olhar com outros olhos, porque hoje existe uma coisa, um apelo muito grande para a desestruturação da família e também do casamento. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas separam muito fácil. É o que você falou, eu não gostei do jeito dela, então eu vou separar. Ou então, ela não está me se vestindo, não é mais. A pessoa muda com o tempo, né? Aquele negócio, a princesa e o príncipe vira-sapo, etc. E a pessoa vai mudando com o tempo, e as pessoas não aceitam isso, faz aquilo que você falou, faz as saídas, cada um, e isso é horrível, isso acaba com a família. Então, existe hoje um apelo muito grande. Então, as pessoas têm que repensar, o orar e vigiar, pedir pela sua família, tentar, não é manter o casamento, porque o casamento, quando Jesus fala, o indissolúvel, é o que você falou, é aquela união das almas,
apesar que se diz que não existe alma gêmea. E não Eu não falei isso, não. O do papel. Não estou falando você, não. Eu já ouvi falar, alma gêmea é muito difícil, né? Mas o papel ele é necessário pela sociedade, Sim. porque a gente está muito perto ainda do mundo animal, mais do que o mundo animal, hominal, mais do que a gente pensa. Se a gente desviar um pouquinho, a gente volta à barbárie. Então, eu acho isso, a gente tem que ter hoje um pouco mais de tolerância. Eu falo isso pela vivência que eu tenho, até de 2 casamentos. Os filhos vêm, as coisas mudam, não, como ele falou, não dá para ficar na balada, não dá para ficar série de coisas. E isso faz parte. E eu acho que as pessoas hoje estão deixando isso muito de lado, muito fácil. Então, tudo isso e mais uma coisa, que é a reflexão sobre tudo isso. Porque senão a gente vai vivendo. Não, tem ela lá que ela tem que falar. Não vai falar, não? Fala. Não, 2 coisas muito rápidas. Essa questão da convivência, muitas vezes a gente parece que está naquele circo, que tem aquelas fotos para botar a cara, e que você está apaixonada pelaquela pessoa, você quer aquela pessoa. E aí você tem um padrão, você pega aquela cara daquela pessoa e enfia. E aí a pessoa, ela, né, é aquilo o ideal para você. E tá com aquela cara enfiada, só que a pessoa não é aquilo. Não. E aí, depois de um tempo, as máscaras caem, porque caem mesmo, óbvio, na vida. Na relação, então. E aí você vira e diz assim, fulano mudou muito. Não, ele não mudou, ele sempre foi aquilo. É que você não viu porque tinha aquele pôster de enfiar a cara na frente. O que acontece? E sobre a questão da responsabilidade dos filhos, eu tenho um filho de 13 anos que eu falo muito francamente com ele, e aí eu acho que a questão das responsabilidades dentro do relacionamento, que ele vai ter um dia, eu viro para ele, falo da camisinha já há bastante tempo com ele, eu digo, se você não quer ter filho, a responsabilidade também é sua. Então, você tem que usar uma camisinha, você não pode deixar na mão do outro. Você tem que assumir o seu papel e a sua responsabilidade, porque é muito fácil, entre aspas, essa questão machista de a mulher resolve. Então, o homem ele tem que começar a assumir os papéis totais. Isso é a dentro família dele. que vai constituir. Ô, Cris, faz um favor para mim. Hoje tem, a Denise falou que tem ensaio, né? Você verifica para mim, Cris, se é isso mesmo? Que aí eu vou fazer a prece e vou liberar o pessoal do berçário. E a gente pode ficar aqui conversando enquanto as crianças não são liberadas. Pode ser assim? Porque ninguém apareceu até agora, não tem uma criança aqui. E já são 15 para meio-dia. Né? Aí, como os bebês não vão fazer nenhuma apresentação, a gente libera os bebês e continua conversando. Pode ser? Eu vou fazer a prece de encerramento, mas ninguém levanta, tá bom? E a gente conversa sobre isso que você falou. Pai de bondade infinita, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, refletindo um pouco sobre questões que nos tocam tanto. Envolve-nos com teu amor, permitindo que possamos ir para casa, refletindo, mas principalmente, Senhor, colocando em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. Envolve-nos com teu amor agora e sempre, graças a Deus. Pessoal que tem bebê, se quiser ir buscar os filhos, está liberado. O que acontece, gente? A gente, quando começa a pensar um pouco sobre a questão da relação com os filhos, tudo fica mais difícil. Aquilo que você falou da questão da relação, que a gente coloca um padrão, né? Não foi isso que você falou? A gente coloca um padrão e vai buscar esse padrão. Então, a gente se apaixona por esse padrão também. Só que as energias que orientam as relações, que são inconscientes e que nós não percebemos, já está liberado? Todas as crianças? Elas também, nós também nos apaixonamos por essas energias inconscientes. Então, esse negócio de falar assim, eu não sabia ou não era assim, mais ou menos. É porque a gente não quer ver. Gente, pode ir, está liberado. As crianças não apareceram, mas está liberado. Boa semana.